estamos aqui de volta na Educação Inclusiva do Educa Recife. Vamos continuar com aquela temática maravilhosa que é a inclusão na educação infantil. Mas antes, quero apresentar a intérprete de Libras, Elaine. Vamos? Também convido você, inscreva-se no canal do Educa Recife, no YouTube, para ter acesso às nossas temáticas. E diariamente a Educação Inclusiva, ele está no horário das 8h45 às 9h e tem a reprise de 18h45 às 19h, no canal 10.2 da TV Alep. Hoje vamos continuar com a nossa temática, falando dessa importância da educação inclusiva na educação infantil, mas temos duas convidadas hoje para abrilhantar com as suas contribuições com a nossa temática, Rosângela e Emília. Obrigada, sejam bem-vindas. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre convivência e inclusão na educação infantil. Essa convivência é importantíssima, por quê? Eles começam a entender o que é inclusão, o que é conviver, o que é estar em sociedade. Eles saem da sua casa, que tem aquele momento individual de acolhida com os estudantes em casa, de maneira bem direcionada. Estudante porque leva alguma atividade para casa, então aquele pai, aquela mãe, aquela família tem aquela acolhida, diferente desse lado social que se encontra na creche, na educação infantil, essa troca, essas habilidades que eles estão convivendo ali naquele momento. Então, sem a barreira atitudinal, a aceitação à diversidade é algo normal. E o que é essa barreira atitudinal? Barreira atitudinal é quando falamos de atitude, a atitude das pessoas. Tem que ser acreditando na potencialidade do estudante, potencialidade do seu filho. Então, quando você deixa de fazer isso, torna-se uma barreira. Então, quando não tem essa barreira atitudinal, a aceitação começa a ser algo normal, porque todo mundo é aceito e de maneira natural, porque cada um é um ser único, cada um tem a sua especificidade. Vamos lá. Não será necessário falar de inclusão, mas sim de convivência, porque é a convivência que vai ser importante, é a convivência que terá um significado maior, porque eu sei que o meu colega ele é diferente de mim, tem o mesmo valor humano, tem a mesma necessidade, mas que a professora vai contemplar com uma abordagem de maneira específica, quando estamos falando de educação especial, quando estamos falando desse estudante com deficiência, com essa inclusão na educação infantil. É importante entender que desde cedo, enquanto mais esse estudante está ali, inserido, convivendo, tudo isso vem acontecendo, que são os benefícios da inclusão na educação infantil, não só para aquele estudante que tem uma deficiência, mas para todos os estudantes. Vamos falar um pouquinho com a professora Rosângela sobre esses benefícios, porque fica notório a comunicação. Não é isso, Rosângela? Sim, Vânia. A criança, né, como a gente tem conversado desde cedo, que está nesse contato com esse diferente, né, passando a conviver, criando laços com outras crianças, né, independente, seja a criança com o estudante, né, com a deficiência, ou as outras crianças, porque como você bem falou, cada criança vai ter o seu jeitinho de conviver. E toda essa troca que acontece na educação infantil, ela vai justamente trazer esses benefícios. É a comunicação, é a questão do conforto, né, é a questão da autoestima, o crescimento, receptividade, pertencimento, que é algo bastante significativo, né? As crianças da educação infantil que estão ali convivendo em comum, elas vão se percebendo, né? Crianças até às vezes podem ser espelho, né? Para algumas situações de fala, situações de comportamento. Então, esse conviver torna-se bastante rico nessa faixa etária, né, da educação infantil. Exatamente. E ele não só percebe ele como um ser que pertence àquele espaço, mas o outro. Então, ele começa a ter uma identidade própria. Ele começa a entender que o outro pertence àquele espaço, o outro também, aquele coleguinha,
ele estuda na minha escola, ele também participa lá da creche. Então, além dele se identificar, ele identifica o outro. Ele entende que o outro tem um espaço garantido ali, naquele espaço de creche, de educação infantil, de acolhimento, de vivência e de convivência. Cada criança tem seu próprio tempo para aprender. Então, quando falamos que cada criança ela tem seu próprio tempo para aprender, devemos antes lembrar que o ser humano ele tem um tempo específico estabelecido que faz parte de cada fase. Então, o bebê ele nasce, ele tem um período que nós esperamos que ele vá sentar. Tem um outro período que ele, vai andar. Então, tem um determinado tempo para cada coisa acontecer. Ao falar, ao andar. Mas quando isso não acontece? Então, fugiu do que é dito, esperado para todos. Se isso não acontece, o que é que vamos fazer? Então, a inclusão, ele entra com esse formato, com esse foco. Então, não consegue sentar sozinho, vai precisar de alguns recursos, vai precisar de algum suporte. Não consegue falar, vamos ver qual é a especificidade desse estudante. Então, precisamos entender que escola vai ser sempre parceiro da família. E a família não pode negar nenhuma informação para a escola, principalmente nesse primeiro momento, que é da educação infantil, que é da creche. Algo que é só percebido na creche, na educação infantil, precisa ser socializado com a família. A família precisa também falar de algo específico que ela percebe, precisa levar para a escola. A professora precisa ter conhecimento, porque enquanto mais cedo oportunizar a inclusão, esse trabalho direcionado, esse trabalho de adaptação, mais o desenvolvimento será garantido para essa criança. Se o estudante não aprende de maneira que ensinamos, devemos ensinar da maneira que ele aprende. Ou seja, são as estratégias, são as adaptações que temos que encontrar, porque você, professor, que conhece seu estudante, não existe uma receita pronta. Isso é você convivendo, é você observando, é você experimentando, tentando. Eu vou fazer dessa forma. Vamos ver como eu citei um exemplo do espelho com a professora Janaína. Se ele não consegue de uma maneira, vamos tentar de outra, mas nunca deixar de oferecer a mesma experiência, as mesmas oportunidades de aprendizagem, porque a escola, a creche, essa educação infantil, que é o início, é a base. Então, precisamos estar o tempo todo oferecendo para que esse estudante ele sinta-se acessível. E o que é acessível? É ter acesso também àquelas atividades, aquelas brincadeiras, que não é porque o estudante tem alguma deficiência que ele vai ser trabalhado de maneira isolada ali no cantinho. Não, ele precisa estar fazendo parte do todo, do jeito dele, mas ele precisa ser contemplado de maneira significativa. E ele precisa sentir-se acolhido. E os demais estudantes aprender a conviver, aprender a respeitar, aprender a entender que o outro tem o tempo dele, tem o tempo... por exemplo, uma brincadeira no parque. Tem que descer logo no escorrego. Não, se ele tem um tempo maior para descer daquele escorrego, então ele vai ter aquele tempo maior. Então, isso precisa ser percebido, que todos esses olhares de inclusão, de você oportunizar aos estudantes, isso tem que ser em um contexto geral. Isso passa pela gestão, supervisão, coordenação, os professores, o pessoal da merenda, o pessoal da limpeza precisa ter esse olhar afetivo, esse olhar de incluir, de oportunizar. Vamos agora para um relato com a professora Emília. E logo em seguida vamos escutar algum relato de experiência que foi vivenciado por elas com a inclusão na educação infantil. Oi, Emília. Olá, Ivânia. Então, na creche já tivemos criança também com microcefalia e ela participava de todas as atividades junto com as outras crianças. Esse é o momento em que eles estavam brincando com pneus. Então, uma criança puxava e a outra vinha
dentro do pneu. E foi assim, um momento que ela gostou muito, assim, a cooperação, o envolvimento com o colega, né? Ali ela teve um processo de socialização também, além de uma experiência corporal mesmo nessa atividade. Além dessas atividades, também participava de momentos de rodas, com contações de história. E assim, o retorno que ela nos dava era muito, muito grande, muito gratificante. Ela brincando no parque, junto com as outras crianças. Então, tem a oportunidade de ter esse momento de socialização também. E é muito importante, não só para essa estudante, mas para todos os outros, não foi, Emília? Isso, porque quando a gente traz o estudante com uma especificidade junto com os outros, a gente também normaliza para todas as crianças o convívio, né? É importante. Quando a gente inclui dessa forma, a gente traz para ambas as partes. É enriquecedor para os dois lados, né? Exatamente. Então, percebemos como esse trabalhar com a inclusão, colocando essas oportunidades de aprendizagem, que se ele não aprende de um jeito, ele aprende de outro. Então, esse momento é contemplado por causa da sensibilidade, por causa da afetividade dos profissionais, por causa desse olhar sensível. E no início da educação infantil, a creche faz um trabalho maravilhoso, porque deixou de ser só uma extensão da casa, entendeu? Já acontece a educação dentro da creche, já acontece essa educação na educação infantil, esse aprender. Brincando é algo de muita importância, porque as crianças aprendem brincando. Eles aprendem brincando, no mundo faz de conta, e eles imaginam tudo. Eu tenho um relato de uma garota que foi ao médico e disse, eu brinco de médico. Ele disse, eu também já brinquei. E ele sendo médico naquele momento. Rosângela também traz um relato importante para contribuir. Isso, assim, infelizmente, né, Vânia, eu não trouxe fotos, né, mas as memórias estão guardadas, né, e foram, assim, bastante significativas no momento quando a gente recebeu na turma um estudante com múltiplas deficiências, com deficiência múltipla, e que tinha mobilidade reduzida. Então, o estudante na educação infantil, né, ele começou com a gente no grupo 1, que são as crianças de 1 a 2 anos, e aí a criança, ela ficava numa cadeira de roda. E ela ficava sempre numa posição em pé. A cadeira de roda dava a estrutura para que ela ficasse em pé. Mas, nos momentos que nós íamos ao parque, o que a gente precisava fazer? Né? Dentro da dinâmica, né, como a gente já conversou também, a gente sabe que os desafios são muitos na educação infantil, mas a gente não deixava de propiciar a esse estudante a oportunidade de conhecer a areia do parque. No caso, lá no parque, na unidade que eu estava, a gente tinha areia. E aí, como é que a gente ia oportunizar esse estudante nesse momento? Então, a gente tirava ele dessa cadeira, né, que ela tinha várias faixas para segurar, e colocava esse estudante sentado na areia também, para que ele conhecesse, né, pudesse provar aquela sensação da areia tocando no corpo, né? E também foi criado na unidade, utilizando uma calça jeans, assim, já usada, e colocando enchimento dentro dela, como se as pernas ficassem cheias. E aí a gente conseguia colocar aquela criança como se estivesse sentada, né? E a calça servia de apoio. E essa calça a gente levava para todo lugar, tanto para o parque, tanto para as horas que a gente ia fazer a roda de conversa no pátio. Aquela calça acompanhava também para que aquela criança pudesse um pouco experimentar aquela sensação que as outras crianças também estavam tendo. Ora tinha momentos que a gente respeitava o momento dele com a cadeira, né? No momento de dança, que estava todo mundo em pé, então ele dançava com a gente também. Em alguns momentos eu também tirava ele daquela cadeira para colocá-lo no braço e dançar comigo, sentindo os movimentos. E aí, como eu falei, vários são os desafios, né? Mas a gente vai tentando, né, Vânia, tentando pensar como a criança também pode viver, conviver e sentir aquilo que as outras crianças também estão participando. Pois é. Obrigada, Rosângela, obrigada, Emília. É exatamente isso. Os desafios vão sempre estar presentes na nossa vida,
que temos esse atendimento com a inclusão, mas que é possível acreditar, é preciso oportunizar. Obrigada a você que esteve até aqui e até a nossa próxima temática.